Bom dia a todos, sejam bem-vindos à palestra de hoje, em parceria com a Unidade de Telesaúde da Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de poder contar mais uma vez com o Dr. Everson Leite, ele que é preceptor do grupo de dermatologia aqui do Hospital Universitário e atua também como dermatologista aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Dando continuidade à campanha Dezembro Laranja, campanha de prevenção do câncer de pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme participar dessa webinar, dessa videoaula, e já agradeço à unidade de telemedicina daqui do Hospital Universitário, da Universidade Federal de Alagoas, e nós estamos nos comemorativos do Dezembro Laranja, que é uma campanha de prevenção do câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia desde 2014, e o Hospital Universitário abraçou com muito carinho essa campanha aqui no estado, por ser um hospital de referência em oncologia e também em oncologia cutânea. Então, eu agradeço, em nome do Serviço de Dermatologia do nosso hospital, à unidade de telemedicina, por esse espaço. E a nossa campanha... este ano tem como slogan: adicione mais fator de proteção ao seu verão. A gente sabe que nesse verão, com a diminuição da incidência da doença Covid-19, a busca por espaços abertos, como praias, piscinas e outros locais assim de lazer, por conta das férias também, a gente vai ficar mais exposto ao vírus e também exposto à radiação ultravioleta, que é o grande causador, digamos assim, do câncer de pele. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia teve essa grande ideia de conciliar os cuidados com a fotoproteção e a prevenção do câncer de pele e a manutenção dos cuidados em relação à transmissão da Covid-19, ou seja, a utilização de máscara, de álcool géis e o distanciamento social. E o nosso tema de hoje é exatamente como reconhecer o câncer de pele. E é uma pergunta frequente do nosso paciente quando chega no nosso ambulatório, com a preocupação em relação àquele sinal, aquela pinta ou aquela lesão, em saber se realmente é um câncer de pele ou não. Então, eu trouxe como tema para a nossa discussão hoje o tema de "É câncer, doutor? Reconhecendo o câncer de pele". Antes, porém, a gente precisa saber que o câncer de pele é o tipo de câncer mais incidente no Brasil. E ele atinge, sobretudo, as mulheres. Uma previsão, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer de Pele, entre 2020 e 2021, no Brasil, 83.770 homens e 93.160 mulheres serão afetados pelo câncer de pele. E aqui a gente já pode fazer duas observações. Primeiro, é uma incidência muito alta de câncer na população brasileira, e segundo, uma leve prevalência nas mulheres. Então, por que as mulheres têm uma maior possibilidade de ter câncer de pele? Talvez a pergunta não seja exatamente essa, mas por que as mulheres têm um maior diagnóstico de câncer de pele? São as mulheres que procuram mais o dermatologista, apesar de elas estarem expostas principalmente com aquela ideia de que o bronzeado é saudável, se expõe mais à praia, mas em contrapartida existem os homens que trabalham muito em áreas expostas ao sol. Então a gente fica sem saber exatamente porque há uma leve prevalência das mulheres em relação ao câncer de pele.
Então, a incidência do câncer de pele no Brasil, segundo o INCA, de todos os tipos de cânceres que existem registrados no Brasil, no ano de 2020, de 309.980 tipos diferentes de cânceres, 28% correspondia ao câncer de pele, seja a neoplasia cutânea não melanoma ou seja o melanoma. No sexo feminino, dos 316.140 tipos diferentes de câncer, 30% eram cânceres de pele. Então, a gente vê que, por exemplo, se a gente pega 10 pacientes com qualquer tipo de câncer, a gente vê pelo menos que 3 correspondem ao câncer de pele. Então, quase um terço, e isso é uma incidência bastante elevada. Segundo o INCA, ainda, o câncer de pele, então, é o mais prevalente no homem e na mulher, sendo que o de próstata é o segundo colocado, o segundo prevalente, depois do pele, o terceiro colo reto, pulmão e estômago. Já na mulher, o câncer de pele também no Brasil, de uma forma geral, é o mais prevalente, o segundo é o de mama, depois colo reto, colo do útero e pulmão. Então, a gente já vê que aqui a incidência realmente do câncer de pele, ela é maior em relação aos outros tipos de câncer. Já no Nordeste, no sexo masculino, a gente vê uma inversão, uma pequena inversão na prevalência. O câncer de próstata no Nordeste, ele é mais comum do que o câncer de pele no sexo masculino. Mas o câncer de pele no sexo feminino é mais comum do que o câncer de mama. Então, nas mulheres, o câncer de pele ainda é o mais prevalente. E isso reflete também aqui no nosso estado de Alagoas. O câncer de pele fica em segundo lugar no sexo masculino, onde o câncer de próstata ele assume o primeiro colocado, e o câncer de pele no sexo feminino também prevalece em relação ao câncer de mama. Então, a gente vê uma pequena inversão no Nordeste e no estado de Alagoas. Isso também se reflete em alguns outros estados também do Nordeste, onde o câncer de próstata ele é mais comum do que o câncer de pele. E daí é aquela reflexão. O paciente procura menos o médico dermatologista, ele está mais preocupado em relação à sua próstata do que à sua pele. Então, é por isso que a gente tem feito essas campanhas, que não é uma campanha apenas no mês de dezembro, mas uma campanha anual para tentar resgatar ou aumentar o diagnóstico de câncer de pele, também no sexo masculino. E qualquer pessoa está sujeita a ter câncer de pele. Então, essa aqui, a pele branca é mais sujeita, a pele negra não é, enfim. Mas existe, de fato, que algumas pessoas o risco é maior. Mas todos nós estamos sujeitos a sofrer os malefícios da radiação ultravioleta, né? E por isso a gente pode ter o câncer de pele. Mas em algumas o risco realmente é maior. Então, quais são essas pessoas que possuem um risco maior de ter câncer de pele? A gente sempre pergunta ao paciente se ele tem familiar com câncer de pele, então o paciente já tem um fator de risco. Se ele mesmo já sentiu ou teve o câncer de pele, já aumenta o risco de ter um segundo câncer de pele. Se sua pele é clara, não bronzeia e sempre fica vermelho, tem um risco maior. Se seus cabelos são claros, seus olhos são claros, se o paciente tem muitos sinais, há uma possibilidade de ter o câncer de pele, seja o câncer não melanoma ou melanoma. Se o paciente já teve queimadura solar, aumentem muito. Alguns dados, eles apontam que o paciente que teve mais do que 6 queimaduras durante a sua vida solar, já aumenta o risco muito de câncer de pele. Então, como é que vou saber que eu tive queimadura solar? É quando a pele da gente fica muito vermelha, quando surgem as bolhas e há uma descamação intensa. Isso já configura a queimadura solar. E isso aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pele.
Se o paciente tem muitas sardas, se ele tomou muito sol sem proteção ao longo da vida, seja de uma forma por lazer, né, nas férias, ou durante a exposição ao trabalho. Então, a gente tem muitos trabalhadores que se expõem à radiação ultravioleta sem fotoproteção. No máximo, como a gente vê aqui na figura, a utilização de um boné, né? E são esses profissionais que se expõem muito à radiação ultravioleta no seu dia a dia de trabalho que a gente precisa também levar essas informações para diminuir a prevalência do câncer de pele, no sentido de prevenir ou detectar precocemente os primeiros sinais de desenvolvimento da doença. Então, a gente vê, por exemplo, os funcionários dos Correios, eles utilizam roupa com proteção UV, eles recebem o fator de proteção solar. Né? As pessoas, se eu não me engano, como bombeiros também recebem, né? E outras instituições também fornecem gratuitamente para o funcionário o protetor solar. Isso já é uma medida muito importante para a prevenção do câncer de pele. Tem aquele paciente também que trabalha em ambiente fechado, mas sempre no final de semana vai para uma praia, vai para uma piscina e vai se expor no final de semana. E pior, a gente, aqui no Nordeste, a gente tem o privilégio de ter as melhores praias do Brasil. Então, muitas pessoas vêm do Sul, Sudeste, de outros estados, para usufruir das nossas belezas naturais e querem tomar o sol em uma semana ou em um mês que eles não tomavam durante um ano de trabalho. Então, a gente vê, em geral, aqueles turistas com a pele bem vermelhinha, que não usou direito o protetor solar, com a queimadura solar, que corre o risco de ter um câncer de pele mais incidente. E a idade, né? Então, existem várias faixas etárias, mas a idade onde mais prevalece o câncer de pele é a partir dos seus 60 anos de idade, mas isso não quer dizer que jovens, tão jovens como pacientes de 20 e 40 anos de idade, também não tenham câncer de pele. Eles também têm e eles têm que ter o mesmo cuidado. Algumas crianças também já desenvolvem o câncer de pele desde os primeiros anos de vida, e são pacientes que têm algumas síndromes genéticas, né, que favorecem o aparecimento de câncer de pele. A gente acompanha vários casos de câncer de pele, inclusive em criança. Então, atenção. Os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pele são familiares que já tiveram história de câncer de pele, se o próprio paciente teve câncer de pele, tomou muito sol, teve queimadura solar, tem a pele clara, os olhos e cabelos claros, tem muitas sardas ou pintas, que são os sinais, paciente mais idoso, ou trabalha em ambiente fechado e leva sol no final de semana. Então, esse grupo de pacientes, de pessoas, merecem um cuidado especial e ficar atento em relação ao que a sua pele apresenta e ter mais cuidado em relação à exposição ultravioleta ou exposição solar. Então, vem a grande questão. O paciente tem um risco aumentado de câncer de pele, procura o dermatologista com uma pinta, um sinal, e a primeira pergunta, pela preocupação dele, é saber se é câncer ou não é câncer. Ele nos pergunta, é câncer, doutor? Então, como o paciente, de uma forma bem didática, poderia reconhecer o câncer de pele? Então, existem três dicas, digamos assim, ou 3 orientações que o paciente deve observar. Ele é portador de uma lesão na pele de aparência elevada, brilhante, translúcida, avermelhada, rósea, castanha ou multicolorida. Essa lesão elevada, brilhante, ela tem crosta, sangra facilmente, então pode ser um câncer de pele. Preciso fazer um exame com um dermatologista, um médico especialista, para saber se é ou não. Uma segunda possibilidade, o paciente tem uma pinta preta, um sinal preto ou castanho, que muda de cor,
que muda a sua forma, tornando-se irregular nas bordas ou que aumenta de tamanho. Então, houve uma evolução da lesão, a lesão se modificou. Nessas circunstâncias, o exame tem que ser o mais rápido possível, porque pode se tratar de um tipo de câncer, que é um tipo de câncer, um dos mais graves, que é o melanoma. E uma terceira possibilidade é aquela mancha ou ferida que não cicatriza em 4 semanas e ela continua a crescer, apresentando coceira, erosões, crostas ou sangramento fácil. Então, resumindo, uma lesão de aparência elevada, uma pinta preta ou que mudou, um sinalzinho, ou uma ferida que não cicatriza, pode ser câncer de pele. A gente pode utilizar também a regra do ABCDE. Essa regra do ABCDE, ela é destinada principalmente para aqueles sinais, aquelas pintas que o paciente apresenta. Então, o A vem de assimetria. A lesão é assimétrica ou simétrica? Ou seja, ela tem uma simetria ou uma correspondência entre as metades ou não. Se ela tiver uma correspondência, por exemplo, é uma lesão redondinha, então ela é simétrica. Tem uma possibilidade de ser uma lesão benigna. Mas se ela for assimétrica, a chance de ser um câncerzinho de pele é maior. Uma borda irregular, que ela é toda chanfrada, ou uma borda apagada, que a gente não sabe exatamente se é um sinal ou se já começa a pele, então uma borda irregular aponta para uma lesão maligna. Uma lesão de uma única cor, no máximo 2 cores, é uma lesão benigna. Mas se tiver várias cores, com vários tons de preto, castanho, às vezes o branco, acinzentado, até o azulado, pode apontar para uma lesão maligna. D de dimensão ou diâmetro. Então, um diâmetro maior do que 5 milímetros, ou seja, 6 milímetros ou mais, pode apontar para uma lesão maligna. E, finalmente, a letra E, de evolução. Então, a lesão que antes era pequena, ela evoluiu, mudando a sua cor, o seu tamanho, a sua forma, também pode indicar que aquela lesão é a lesão maligna. Agora sim, uma alteração de um desses aspectos é muito pouco para eu afirmar que aquilo pode ser uma lesão maligna. Então, quanto mais critérios de malignidade, assimetria, bordas irregulares, várias cores, uma lesão grande ou uma lesão que evoluiu, né, mudou, a chance é bem maior. Porque às vezes a gente tem um sinalzinho que ele é um sinal grande, mas ele é regular, ele tem uma simetria, ele tem uma cor só, então a gente não precisa se preocupar. Mas tendo algumas dessas alterações numa mesma lesão, o ideal seria que esta lesão seja examinada por um médico especialista, um dermatologista. Existem 3 tipos de câncer de pele mais frequentes. Existem inúmeros outros, mas os mais frequentes na clínica dermatológica são o carcinoma basocelular, que corresponde a 75% dos cânceres de pele, o carcinoma espinocelular, que corresponde a 20%, e o melanoma, que corresponde em torno de 3%. Sendo que o melanoma é o mais grave de todos, mas é o menos prevalente dos cânceres de pele, mas também ele é o responsável pela maior taxa de óbito causado por câncer de pele. Então, a gente tem uma atenção muito especial em relação ao diagnóstico precoce do melanoma. Então, o carcinoma basocelular. Como é que eu posso reconhecer o carcinoma basocelular? É uma pápula, ou seja, um caroço, que é de coloração rósea, tá? Um carocinho elevado, a coloração é rósea, a superfície é lisa, brilhante, cresce progressivamente, pode se transformar em uma lesão maior, como um nódulo, tem alguns vasos de sangue bem finos e são visíveis muitas vezes na superfície, pode ter uma ferida central recoberta por uma crosta que, se retirada, ela sangra com facilidade.
E a localização preferencial do carcinoma basocelular é nos 2/3 superiores da face. Isso não quer dizer que possa surgir em outra parte do corpo, mas é mais incidente nessas áreas de exposição à radiação ultravioleta. O segundo carcinoma espinocelular mais frequente é o carcinoma espinocelular, que no início ele pode ser um carocinho, ou uma placa, ou um nódulo, uma lesão maior tumoral, dura, infiltrada, áspera e ressecada no seu toque, né, seu aspecto superficial, mas tem um crescimento progressivo, rápido, podendo ferir e apresentar também sangramento. E pode ter um aspecto mais tumoral, grande, né, infiltrante e sangra com facilidade. Então, é aquela feridinha que não cicatriza com facilidade. O terceiro, que é o melanoma cutâneo, que é o mais maligno de todos os tumores cutâneos, pode se apresentar desde como uma mancha, um sinalzinho, ou uma placa, ou às vezes um nódulo, ou até mesmo uma pintinha pequena, uma pápulazinha, um caroço pequeno que pode até passar despercebido. Mas, em geral, ele segue aquela regra do ABCDE. Então, ele é uma lesão assimétrica, ok? Tem as bordas irregulares, tem várias colorações, como nessa lesão aqui, tem uma dimensão maior do que 0,6 centímetros ou 6 milímetros, e geralmente é uma lesão que sofreu alguma alteração ao longo do tempo. Então, aqui a gente exemplifica, por exemplo, nesse paciente, em um registro fotográfico de 2008, o paciente apresentava uma lesão pigmentada na face pequena, regular, de uma única coloração, um marrom, e depois de 1 ano e 2 meses, ou seja, 14 meses, ele percebeu que a lesão sofreu uma alteração acentuada. Ela ficou mais elevada, ela ficou mais enegrecida e aumentou o seu tamanho. Então, aqui já configura uma suspeita muito grande de ser um câncer de pele. E o tratamento mais indicado para o câncer de pele é a cirurgia para a retirada do tumor. Quanto mais cedo o diagnóstico for estabelecido, maior a chance de cura. Daí a importância do médico dermatologista examinar, não só o médico dermatologista, mas o clínico geral, buscar sinais ou evidências, e até mesmo o próprio paciente, ele fazendo o seu autoexame, reconhecendo a sua pele e observar os seus sinais, o surgimento de alguma lesão suspeita e procurar imediatamente um atendimento com um especialista. Mas a melhor opção sempre vai ser a prevenção. E daí a nossa preocupação, os nossos comemorativos em relação à campanha de prevenção contra o câncer de pele, ser exatamente no mês de dezembro, porque é o mês do início do verão, o início das férias, o início da maior exposição à radiação ultravioleta. Então, a prevenção será sempre a melhor opção, e não o tratamento. E nessa foto, a gente já vê um aspecto bem interessante, que o exemplo dos pais, ele vai ser repetido com seus filhos. Então, se o pai tem a consciência, ou a mãe tem a consciência de que proteger-se é importante, e proteger os seus filhos, então um vai passar essa informação para os seus irmãos, os seus primos, os seus filhos, em outras gerações. Então, a fotoeducação é um aspecto muito interessante para a gente também reforçar como uma medida preventiva contra o câncer de pele. Então, quais são as recomendações que a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela estipula para os nossos pacientes e para a população em geral? É evitar a exposição ao sol entre as 10 e 15 horas,
a utilização de roupas com fotoproteção de ultravioleta, né? Usar o chapéu com aba larga, os óculos escuros, ficar o máximo possível na sombra, usar o filtro solar em todo o corpo na quantidade correta e reaplicar por pelo menos a cada 2 horas, com um fator de proteção solar pelo menos acima de 30, e nunca esquecer também de usar o protetor solar, que há também a ocorrência do câncer de pele nos lábios, principalmente nos lábios inferiores, que é o carcinoma espinocelular, que é o mais prevalente nessa região. E lembrando mais uma vez, caroço que cresce rapidamente, sangra com facilidade, uma ferida que não cicatriza em 4 semanas, ou um sinal que arde, que coça, dói, sangra ou mudou de cor ou tamanho, ele pode ser um câncer de pele. Ok? E nessas circunstâncias, ao perceber qualquer alteração suspeita na sua pele, uma consulta com um dermatologista é primordial. Ele deve se consultar imediatamente com um dermatologista para que se possa estabelecer o diagnóstico de um câncer de pele ou não. A lesão suspeita merece ser examinada por um médico especialista. E o nosso serviço de dermatologia, aqui no Hospital Universitário, ele está aberto, né? E é um centro de referência do SUS para o atendimento, seja no nosso ambulatório, o serviço de dermatologia, ou seja no centro de alta complexidade. A gente recebe esses pacientes, tá? Mediante a marcação, a gente não tem uma demanda espontânea, mas através de uma marcação no sistema de marcação do SUS, a gente atende esses pacientes e a gente vê, lamentavelmente, que ainda há muito paciente que, por conta da Covid, a gente deixou de fazer o diagnóstico. Isso é um dado interessante. A Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que 24% dos pacientes que deveriam ter, né, o diagnóstico de câncer de pele, eles não conseguiram ou eles optaram em não ir para um centro de atendimento por conta da pandemia, né, que assolou o Brasil e o mundo inteiro. E agora a gente está retomando, né, com todo o gás aos atendimentos, e nosso serviço ele está aberto para o atendimento desses pacientes. Agradecer mais uma vez ao serviço, à unidade de telemedicina daqui do Hospital Universitário, e lembrar mais uma vez que a gente está no mês da campanha de prevenção do câncer de pele, Dezembro Laranja, mas a nossa campanha, na verdade, é anual. Em nossas consultas, a gente sempre enfatiza ao paciente a utilização do protetor solar corretamente e de outras medidas preventivas, como a utilização de chapéus, de bonés, de óculos escuros, de roupas com fotoproteção, e evitar o horário de maior incidência, né, da radiação, principalmente a ultravioleta B. E, além disso, as medidas também de prevenção contra a Covid-19, né? O uso de álcool gel, o uso da máscara e o distanciamento social. Então, muito obrigado, Felipe, pelo espaço. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se existe alguma região do corpo que o câncer de pele é mais incidente. Nas pernas, nos braços, no rosto. Se tem um local que ele é mais incidente, ele aparece com uma frequência maior. Então, o câncer de pele, por ser decorrente principalmente da exposição excessiva à radiação ultravioleta, o câncer de pele é mais incidente nessas áreas fotoexpostas. Então, face, orelha, dorso da mão, braços, pescoço pode acontecer. Então, são essas áreas mais expostas à radiação ultravioleta que há uma maior incidência de câncer de pele. Só que, por exemplo,
existem alguns tipos de câncer de pele que ele pode ser localizado em regiões cobertas. O melanoma, por exemplo, ele pode estar localizado no tronco ou até na unha, principalmente, ou nos pés, nas extremidades, principalmente nos pacientes afrodescendentes que têm um fototipo de pele mais alto, ou seja, aquele paciente que ele sempre bronzeia e não queima, que tem uma pele mais escura. Então, a incidência, por exemplo, do melanoma nesses pacientes é mais em extremidades, é embaixo da unha, é no pé, e são áreas que não se expõem ao sol. Então, isso, a depender do tipo de câncer de pele, há uma maior incidência ou não. O carcinoma basocelular, que é o carcinoma mais comum, ele é mais comum nos 2/3 superiores da face. No 1/3 inferior, lábios, dorso da mão, é mais comum o carcinoma espinocelular. Entende? Então, existe essa diferença. Eu tenho outra pergunta. Existe alguma relação, aquelas manchas que aparecem no rosto, que eu pesquisei, né, para não fazer feio, chamada melasma, com o câncer de pele? Existe alguma relação? Geralmente, eu tenho conhecidos que têm melasma no rosto, principalmente ficam mais escuros quando exposto ao sol, né, piscina, praia, isso, fica mancha escura durante um período prolongado. E eu queria saber se existe alguma relação entre essas duas características, câncer e melasma. Então, o melasma é uma dermatose pigmentada da face e ela tem várias causas, digamos assim, tem vários fatores etiopatogênicos. Um deles é a exposição à radiação ultravioleta. Mas tem a questão genética, a questão hormonal, né? Às vezes é um paciente do sexo feminino que teve a mancha por conta da gravidez, alguma alteração hormonal. Então, tem vários fatores envolvidos, né? Um paciente com melasma, ele pode ter um comportamento diferente de um outro paciente, ou seja, ele ser mais exposto à radiação ultravioleta sem a devida proteção. Se você me pergunta se o melasma em si tem alguma relação com o câncer de pele, eu vou dizer que não. Mas ele tem a ver com o comportamento do paciente. Entende? Então, se esse paciente tem um melasma por conta de uma exposição ao sol de uma maneira irregular, acentuada e desprotegida, eu vou dizer, esse paciente vai ter um maior risco de câncer de pele. Entende? Mas o próprio melasma em si não quer dizer que ele vai ter uma maior incidência, mas o comportamento dele, sim. Agora, pacientes que têm sardas demais é outra coisa. O paciente que tem sarda demais, ele tem uma sensibilidade à radiação ultravioleta um pouco maior. Então, qualquer exposição ao sol, aquela sarda fica mais escura, fica mais pigmentada. Há uma alteração da sua célula por conta da radiação e aquilo pode favorecer o aparecimento de câncer de pele. O curioso é que a exposição imediata ao câncer de pele, a radiação ultravioleta, não vai surgir imediatamente o câncer de pele. O câncer de pele vai surgir ao longo do tempo. Né? Aquela exposição cumulativa vai provocar danos cumulativos que ao longo do tempo é que vai ser revelado através de um câncer de pele, seja como uma lesão pré-cancerosa, né? Ou o próprio câncer de pele. Não somente isso, mas também outras manchas, o fotoenvelhecimento cutâneo e outros malefícios. Agradeço ao Dr. Everson, mais uma vez, aqui pela presença, por aceitar o nosso convite, pela iniciativa também dessas palestras do Dezembro Laranja. Será sempre convidado aqui nosso, excelentes palestras, excelentes temas de relevância. Eu sempre gosto de citar nesses meses que tem uma referência às suas doenças, que não é porque a doença está relacionada àquele mês que nós temos que se cuidar somente naquele mês, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Eu acho que a gente tem que se cuidar durante todo o ano.
e sempre está cuidando da nossa pele e sempre procurando um especialista de referência, se possível. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade, então. Obrigado mais uma vez, Felipe, pelo espaço. A dermatologia, o serviço de dermatologia do Hospital Universitário agradece muito pelo espaço. É um espaço importante que a gente atinge um público muito grande para compartilhar as informações, não só pelo reconhecimento do câncer de pele, mas também a forma de como se prevenir de ter o câncer de pele. Como a gente viu, é uma doença muito prevalente ainda no Brasil, e a gente precisa, como você mesmo falou, adotar um comportamento mais saudável, adotar medidas preventivas ao longo do ano, porque a gente se expõe ao sol, à radiação ultravioleta, o ano inteiro, não só no verão. Evidentemente que a Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu dezembro, laranja em alusão ao sol, à luz, né? A nossa logomarca, ela remete a essa ideia do sol, e também porque em dezembro é o início das férias, né, escolares, seja férias do trabalho, e o momento que a gente vai se expor mais à radiação ultravioleta. Então, foi por isso que desde 2014 a Sociedade Brasileira de Dermatologia iniciou com essa campanha do Dezembro Laranja. Antes disso, a sociedade sempre teve essas campanhas preventivas de câncer de pele. Mas a partir de 2014 começou a campanha do Dezembro Laranja. Exatamente por isso. E são várias atitudes, né, assumidas pelo associado da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não só no sentido de compartilhar as informações de prevenção contra o câncer de pele, mas de fomentar exatamente o conhecimento em relação à doença, porque quando a gente conhece, a gente reconhece. Verdade. E reconhecendo, a gente tem a possibilidade de fazer o tratamento mais precocemente. Então, muito obrigado, Felipe, mais uma vez, e me ponho à disposição, nosso serviço de dermatologia se põe à disposição para qualquer dúvida ou futuras palestras, conforme for o desejo da instituição. Muito obrigado. Professor. Até a próxima.